hoje vai tratar de como a gente pode monitorar, algumas formas que a gente pode monitorar o status hídrico da planta. Então, a ideia de hoje é passar um pouco algumas ferramentas que a gente pode utilizar, que estão disponíveis no mercado, para acessar esse status hídrico da planta. De alguma forma, saber se ela precisa de mais água ou se ela está recebendo água demais, por exemplo. Então, a ideia de hoje é a gente tentar analisar esse status hídrico dela de diversas formas, não só medindo diretamente nela, mas utilizando medições no solo, na planta, e também, às vezes, medindo alguns parâmetros climáticos na atmosfera em que ela se encontra. Então, como a planta está inserida em um sistema que é composto não só por ela, mas também pelo local em que ela se encontra, o solo e também o clima ao redor dela, existem algumas formas da gente medir o status hídrico dela, ou pelo menos ter uma ideia do estado dela, no que se refere à disponibilidade de água. Então, a gente separou aqui em 3 grupos. Primeiro seria o monitoramento no solo, já que o solo é a fonte de água para a planta. Se a gente tirar algumas leituras de algumas variáveis no solo, a gente pode ter uma ideia de disponibilidade de água, se tem água para a planta utilizar e quanto. A gente também pode fazer algumas leituras diretamente na planta, com instrumentos que façam leituras ou no caule dela ou nas folhas. E também, se a gente tiver algum tipo de equipamento que faça leituras da atmosfera em que ela se encontra, alguns parâmetros climáticos, a gente também pode ter uma ideia da demanda de água que essa planta pode apresentar em determinado ambiente. Só lembrando aqui que a ideia do seminário de hoje é trazer algumas ideias de como a gente pode monitorar esse status hídrico da planta, mas elas não são todas, então a gente não vai abordar todas as possibilidades aqui, só para dar uma ideia mais ou menos de ferramentas que a gente pode utilizar, algumas mais simples, outras mais complexas, mas que a gente consegue utilizar para ter uma ideia de disponibilidade de água para a planta. Então, primeiro começando pelo monitoramento no solo, a gente vai falar um pouco de umidade e potencial hídrico do solo. Então, como a planta tem ou não água para ela se desenvolver, é bastante intuitivo que a gente possa utilizar leituras na fonte de água da planta, que seria o solo. Então, se ela vai tirar a água do solo, se a gente conseguir, de uma certa forma, quantificar essa água e ter mais informações até do que quantidade de água presente no solo em que ela se encontra, a gente consegue ter uma estimativa de disponibilidade de água para a planta. Então, quando a gente fala de água no solo, a gente pode descrever essa água em quantidade, utilizando o parâmetro de umidade, ou então analisar essa água de uma forma mais qualitativa, utilizando o potencial hídrico. Então, quando a gente fala de umidade, teria a quantidade de água presente nesse solo, e quando a gente faz leituras no campo, diretamente no campo, as ferramentas que a gente tem hoje, elas possibilitam fazer uma análise volumétrica dessa umidade do solo. Então, quando a gente utiliza um sensor de umidade no solo pontual, ou a gente enterra um sensor no solo, o que a gente consegue tirar desse sensor são leituras de umidade, mas em volume. Ou seja, o volume de água, o volume que a água presente naquele solo ocupa, em relação aos outros volumes que compõem o solo, por exemplo, de ar e da matéria sólida.
Já o potencial hídrico, ele não é a quantidade de água que está presente naquele solo, é mais um parâmetro qualitativo. Então, de uma forma em uma definição mais formal, seria a energia requerida por quantidade de água para transportar uma quantidade infinitesimal dessa água de uma amostra, que seria o nosso solo, para um referencial de água pura e livre. Então, na prática, o que o potencial fornece não é a quantidade de água, mas eu diria a disponibilidade dessa água para o uso da planta. Se ela está mais ou menos disponível para a planta retirar do solo e fazer uso próprio. Então, às vezes, a gente sabe o quanto de água que tem por meio da umidade, mas para saber se aquela água que está presente, ela está disponível para a planta utilizar ou não, seria o potencial hídrico. Então, porque é com base nele que a gente sabe mais ou menos a energia que a planta precisaria colocar no sistema para retirar aquela água e trazer para o interior dela. Então, quanto mais essa água estiver presa no sistema, interagindo com o solo ali embaixo, menor o potencial hídrico e mais energia a planta vai precisar desprender para fazer o uso dessa água. Normalmente, como a gente está falando do potencial hídrico, ele vem em energia, unidade de energia por quantidade, massa, volume ou peso. E por conversão, a gente encontra muitas vezes o potencial hídrico em unidades de pressão. Então, é bem comum a gente encontrar as leituras de potencial hídrico em megapascal, quilopascal, bars, coluna de água também. E ele é um potencial, ele é uma variável referencial. Então, a gente sempre está fazendo comparação com algum outro valor. E no caso do potencial hídrico do solo, seria um valor de 0 megapascal, 0 quilopascal, que representaria uma água pura e livre. Então, esse é o nosso referencial. À medida em que essa água ela vai interagindo mais com os componentes do solo, vai ficando mais presa ali, esse potencial ele tende a ficar mais negativo. Essa tabela, então, ela traz alguns valores e algumas unidades também do potencial hídrico no solo que a gente pode encontrar. Traz alguns pontos mais importantes quando a gente trata de agricultura, de plantas no solo, que seriam a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Aqui são valores de referência só, não necessariamente eles representam a situação no campo. Tanto a capacidade de campo quanto o ponto de murcha permanente, eles são variáveis, mas é só uma referência de valores para a gente ter uma ideia de que faixa que se encontra cada um desses pontos. Então, a capacidade de campo, que seria aquele limite superior de água que o solo consegue armazenar, ele ficaria em torno de menos 10 a menos 33 kPa, enquanto que o ponto de murcha permanente, que seria aquele limite inferior, abaixo do qual a planta não conseguiria fazer uso da água, normalmente a gente encontra em menos 1.500 kPa, mas isso varia muito de acordo com a própria planta também. E entre esses dois pontos, que é o limite superior e o limite inferior, a gente tem os valores intermediários, nos quais muitas vezes a gente já consegue perceber algum tipo de sintoma de falta de água na planta, muito antes de chegar no ponto de murcha propriamente dito. E o potencial hídrico, aqui a ideia não é passar a definir com detalhes o que seria o potencial hídrico, até porque a gente tem um seminário específico sobre essa variável, mas para a gente entender até como que funcionam os instrumentos que a gente vai passar depois, seria interessante passar rapidamente pelo que compõe o potencial hídrico do solo. Então, o potencial hídrico ele não é formado só por uma componente. No caso aqui, a gente traz 4 componentes: o potencial mátrico, gravitacional, osmótico e de pressão.
sendo que no solo a gente dá atenção principalmente para a questão mátrica, que é a interação das moléculas de água com as partículas sólidas presentes ali no solo, e o potencial osmótico, que tem relação com a presença de sais de solutos osmoticamente ativos dentro dessa água que está presente no solo, e que também pode alterar o potencial hídrico daquele solo. Então, só passando rapidamente pelas duas componentes mais importantes, o potencial mátrico, como a gente disse, tem relação com a interação das moléculas de água com as partículas do solo, as partículas sólidas dele. Então, essas moléculas, elas, por forças de adesão e de coesão, elas vão se prendendo às paredes, às superfícies presentes ali nas partículas do solo. E à medida em que isso vai acontecendo, quanto mais elas se prendem a essa superfície, menos disponíveis elas vão ficando, as moléculas de água. Então, isso diminui o potencial mátrico do solo. Como a gente disse anteriormente, o potencial hídrico ele é referencial. Então, a gente parte de um potencial hídrico de zero, um potencial mátrico também de zero, que seria a água sem nenhuma interação com partículas sólidas. E à medida em que a gente vai tendo essa interação, o valor ele tende a ficar mais negativo. Então, quando se fala do potencial mátrico, dessa componente do potencial hídrico, ele é sempre negativo. Ele chega no máximo ao nosso referencial de água livre, mas à medida em que ele vai interagindo e se prendendo mais, esse valor vai ficando cada vez mais negativo, o que significa que a gente precisa colocar mais energia no sistema para liberar essa água. E até por essa questão, por ter relação com as forças adesivas e coesivas da água nas superfícies, a gente pode perceber que tem uma dependência muito grande com a superfície específica do solo. Então, se eu tenho um solo com maior superfície específica, a água ela vai ter mais oportunidade para ter essa interação e a tendência é ela ficar mais presa naquele tipo de solo. Essa é uma representação gráfica do que a gente tratou no slide anterior. Então, à medida em que a gente tem uma superfície das partículas sólidas disponível para interação com as moléculas de água, a água ela tende a aderir a essas superfícies e também entre elas por forças de coesão. E essas moléculas de água elas vão começar a diminuir o potencial mátrico do solo à medida em que essa interação acontece. Já o potencial osmótico, que é a outra componente do potencial hídrico, tem relação com a presença de sais na água do solo. Então, é um potencial que tem mais importância em locais que a gente tem mais presença de sais no nosso solo. E também é um potencial sempre negativo. Então, a gente parte do princípio que o nosso referencial é zero, de uma água sem nenhum tipo de soluto. E à medida em que a gente vai colocando esses solutos e eles têm esse potencial de diminuir o potencial osmótico, ele vai ficando mais e mais negativo. A dinâmica é muito parecida com o potencial mátrico, então a gente tem uma certa quantidade de energia nessa água quando ela está livre, quando ela está sem nenhum tipo de soluto. E à medida em que a gente vai colocando esses solutos, existem forças que vão atrair as moléculas de água a esses solutos, e isso vai diminuir o potencial osmótico e, consequentemente, também vai diminuir o potencial hídrico, do qual ele faz parte. Então, a dinâmica é bem parecida com o potencial mátrico nessa situação. À medida que a gente tem mais oportunidade dessa água se prender dentro daquele sistema, ela vai ficando menos disponível para mais longe do nosso referencial de água livre e pura. Então, em resumo, nessa parte de água no solo, a gente pode trazer aqui os principais pontos. Quando a gente está tratando de quantidade de água no solo, quando eu quero saber quanto de água tem naquele solo, vai ser a umidade que vai me responder.
Agora, se eu quero saber se, tudo bem, o meu solo ele tem água, mas essa água está disponível para a planta utilizar ou não, vai ser o potencial hídrico que vai responder, até porque é o potencial hídrico que determina o movimento, o fluxo de água dentro de um sistema. Então, quando a gente pensa num sistema como o solo, por exemplo, a água ela vai fluir do ponto de um determinado ponto do solo que tem um potencial hídrico maior para um potencial hídrico menor. Então, para a água fluir dentro daquele solo, precisa ter esse diferencial de potencial hídrico e isso vai acontecer até que esses dois pontos entrem em equilíbrio, que eles tenham um potencial hídrico igual, em equilíbrio, independente da quantidade de água. Então, não é a quantidade de água. Se eu sei que em determinado ponto do solo tem mais água do que no outro ponto, não necessariamente eu sei para que lado que essa água vai fluir, porque não é a umidade que determina, e sim o potencial hídrico. E o mesmo acontece para todo o caminho que a água percorre dentro do contínuo do solo, planta, atmosfera. Então, do mesmo jeito que entre pontos diferentes do solo é o potencial hídrico que determina a direção e o fluxo da água, o mesmo acontece, por exemplo, quando a gente analisa a água passando do solo para as raízes da planta, dentro de toda a planta, até chegar e ser evaporada para a atmosfera. Todo esse caminho percorre um gradiente de potencial hídrico que sempre respeita a direção do maior potencial hídrico para o de menor. E isso até explica o porquê que às vezes a gente tem um potencial hídrico tão baixo no solo que a planta ela não consegue retirar essa água para fazer uso e acaba morrendo. Porque ela precisa ter um potencial hídrico menor do que o potencial hídrico do solo para que essa água flua para dentro dela. E se isso não acontece, se ela não consegue chegar nesse valor, ela acaba não absorvendo a água. E esse gráfico é um gráfico que traz o monitoramento de água no solo, tanto por umidade, que seriam as linhas verdes e azuis, quanto por potencial hídrico, que é a linha roxa e vermelha. Então, são sensores colocados em duas profundidades diferentes no mesmo solo, para medir tanto o potencial hídrico quanto a quantidade de água, a umidade. E o legal de ver esses dois parâmetros juntos é que a gente consegue perceber não só a quantidade presente naquela água, mas se eu preciso ou não colocar aquela quantidade de água no solo. Então, por exemplo, essa primeira parte do gráfico nos diz isso. Eu tendo 45% de umidade do solo ou 20%, 18% de umidade do solo, é indiferente para a disponibilidade da água que se mantém próxima da saturação, da capacidade de campo aqui. Então, a gente pode perceber que eu não precisaria me esforçar ou gastar água, energia, para colocar uma umidade maior do que 20%, porque a disponibilidade de água para a minha cultura, para a minha planta, ela se mantém igual. Aqui eu estaria perdendo dinheiro, gastando energia à toa. E por outro lado, também a gente consegue perceber quais pontos que de fato começam a alterar essa disponibilidade da água para a planta, que é dada pelo potencial hídrico, e daí eu consigo também determinar qual é a umidade que isso acontece. Então, a 19%, 20%, a disponibilidade estava boa, mas eu percebo aqui que quando eu atinjo 10% de umidade, por exemplo, o meu potencial hídrico já baixa de 200 kPa, que normalmente ele está bem longe de um ponto de murcha permanente, mas já poderia, por exemplo, ter algum efeito negativo na produção da minha cultura, seja em quantidade ou qualidade. E também eu posso determinar quais pontos que são ainda mais graves. Por exemplo, aqui ele chegou até o ponto de murcha permanente. Então, qual é a umidade que eu precisei chegar para ele atingir esse ponto crítico da minha disponibilidade de água naquele solo? Então, agora que a gente definiu rapidamente o que é água, como que a gente pode monitorar a água no solo, tanto pela umidade quanto pelo potencial hídrico,
eu vou passar rapidamente também por algumas técnicas que estão disponíveis no mercado para fazer o monitoramento dessas variáveis. De novo, aqui a intenção não é trazer todas ou a maioria, mas passar por algumas opções que estão disponíveis. Então, quando a gente pensa em medir a umidade no solo, a quantidade de água, existem algumas tecnologias disponíveis no mercado para fazer esse tipo de análise. Aqui são todas metodologias para campo. Então, a ideia aqui não é trazer a amostra para o laboratório, mas sim fazer essa leitura de umidade direto no campo, no ponto que eu tenho interesse. Então, existem algumas sondas de nêutrons que utilizam alguns materiais radioativos para fazer essa quantificação da água no solo. Alguns equipamentos fazem uso de pulsos de calor. As propriedades térmicas do solo são analisadas e por calibração, a gente consegue também determinar um valor de quantidade de água presente no solo. E também existem algumas propriedades elétricas dos materiais que podem ser utilizadas para fazer a quantificação de água no solo. Do mesmo jeito que propriedades térmicas nos permite uma relação com quantidade de água no solo, as propriedades elétricas também fazem isso. E aqui entram alguns modelos bastante comuns de ser encontrado, de ouvir falar, que são os TDR e os de capacitância. Então, aqui eu vou passar diretamente para os de teoria elétrica, porque é o que a gente costuma trabalhar mais aqui na nossa empresa também. Então, por que esses sensores eles conseguem fazer esse tipo de leitura de umidade? Eles se baseiam na permissividade dielétrica dos materiais, que é a capacidade de material de reter cargas elétricas. E aqui na imagem a gente consegue ter uma ideia da amplitude dessa variável, que é a permissividade dielétrica. E também os materiais que mais a gente encontra quando a gente analisa os componentes de um solo. Então, o solo tem a matéria orgânica, tem a parte mineral, tem poros preenchidos com ar, com água, alguns locais também com gelo. E o que a gente percebe nessa escala é que a maioria dos materiais que compõem o solo, eles estão numa extremidade da escala. Eles têm um valor muito baixo de permissividade dielétrica. E a água, que é o componente que a gente tem interesse de quantificar, ela está no oposto. Ela tem uma permissividade dielétrica muito alta, perto de 80. Então, esse já é um indício que a gente consegue utilizar essa propriedade dos materiais para determinar a quantidade de água no solo. Então, o que um sensor de capacitância faz, por exemplo, ele vai medir a permissividade dielétrica do meio todo. Então, ele não vai saber diferenciar a permissividade elétrica do solo, da água, ou quantificar o volume de cada um deles. Ele vai te dar um valor genérico, médio, de todos aqueles componentes juntos. Então, a gente percebe também que aqui entra um segundo ponto que é importante para o sensor funcionar, que é o volume ocupado por cada um desses componentes. Porque eles vão alterar o valor da permissividade dielétrica média que o sensor vai medir. Então, essa equação que um sensor de capacitância ele utiliza, ele considera a permissividade dielétrica de cada um dos componentes multiplicado pelo seu volume. Então, tem a parte mineral, tem a parte da água, tem a parte do ar. E isso vai dar a permissividade total daquele meio. E um desses componentes é o que a gente busca, que é o volume de água. Então, a gente consegue isolar esse item da equação para determinar o volume de água presente naquele solo, medindo a permissividade dielétrica dele. Então, dentro daquela amplitude que a gente mencionou antes, normalmente quando a gente mede a permissividade dielétrica do solo, ela não vai chegar em nenhum dos extremos, principalmente no maior, porque o solo ele é composto de vários componentes e não só de água.
Então, normalmente, as leituras de permissividade dielétrica do solo ficam dentro dessa outra amplitude aqui, que tem relação com a composição desse solo, de quanto que ele é composto, da parte mineral, da parte de ar, e principalmente o que altera esse valor é a presença de água. Então, se eu tenho o mesmo solo com menos água ou com mais água, porque como a gente já viu, a água é o componente que tem a maior permissividade, eu consigo uma escala maior, só de mudar a quantidade de água presente nesse solo. Então, os sensores de capacitância, é isso que eles fazem. Eles criam um campo eletromagnético ao redor deles, de maneira que eles vão captar essa permissividade dielétrica total do meio que está ao redor deles, que seria, no caso, o nosso solo. E, por calibração, eles chegam na quantidade de água presente naquele solo. Então, todos eles normalmente têm um campo de ação, um volume ao redor deles que é medido e que é considerado no cálculo da umidade. Todos os componentes que estão dentro do campo eletromagnético dele serão contabilizados na equação. E uma vez que o sensor ele faz isso, ele gera esse campo, ele vai carregar aquele nosso solo e vai transformar essa carga em um sinal, seja ele sinal elétrico, de voltagem, corrente, ou um sinal digital. Ele vai retornar isso para o usuário, e o usuário, por meio de calibração, vai determinar a quantidade de água. E a calibração de um sensor de capacitância, por exemplo, ele leva em consideração um método direto, que é de secagem em estufa mesmo. Então, normalmente, antes de acontecer tudo isso, antes de levar o sensor para o campo, é feita uma curva que considera o sinal que o sensor forneceu, nesse caso aqui estava em milivolts, e a quantidade de água real que foi definida por secagem em estufa. Depois, com isso, a gente tem uma curva que a gente transforma em uma equação, e daí toda vez que a gente tem um valor de milivolts voltando do nosso sensor, a gente consegue rebater e ter o volume de água presente naquele solo. Aqui são algumas imagens só para exemplificar como que são instalados normalmente. A gente pode instalar esses sensores em buracos de trado, no fundo, ou abrir uma trincheira e colocar na lateral, como a imagem do meio tá fazendo. E normalmente ele vai medir o volume de solo imediatamente próximo do sensor. E até por isso que a gente pode perceber a importância de ter um bom contato desse sensor, de não ter bolsões de ar, por exemplo, perto deles, que isso pode limitar as leituras, porque tudo que está em volta dele ali vai ser contabilizado. Então, se nós tivermos um bolsão de ar próximo do sensor, isso pode afetar negativamente a leitura dele. Essa teoria da capacitância, ela também pode ser utilizada para medir potencial hídrico. Então, aqui é um sensor que também mede umidade, ele é idêntico ao sensor anterior, então ele vai medir a umidade de um meio baseado no campo eletromagnético que ele cria. A diferença é que aqui o campo eletromagnético ele tá isolado, ele só vai medir dentro daquele material que a gente quer, que no caso dessa imagem é uma porcelana, por exemplo. E quando a gente coloca essa porcelana em contato com o solo, até por aquela questão do equilíbrio do potencial hídrico, a tendência deles é entrar em equilíbrio, e daí tanto o nosso potencial hídrico do solo quanto o potencial hídrico da cerâmica vão ser iguais em um determinado momento, quando o equilíbrio for atingido. Então, se nós medirmos, por exemplo, a umidade de um determinado material, e nós sabemos a curva de retenção desse material, ou seja, a relação entre a quantidade de água desse material e o potencial hídrico dele, eu consigo, medindo a umidade, chegar no potencial hídrico desse material, e como ele está em equilíbrio com o solo, que está em contato com esse material, eu posso também entender que o potencial hídrico que eu medi na cerâmica
é o potencial hídrico do solo. Então, essa é uma forma de utilizar a tecnologia da capacitância para medir o potencial hídrico do solo. Que se a gente olhar lá de trás do início, na verdade a gente está medindo a umidade, mas por calibração chega no potencial hídrico do solo. E o método mais direto de medir o potencial hídrico no solo seria com a utilização de tensiômetros. Essas são ferramentas mais comuns de serem encontradas. Tem de diversos modelos, desde os analógicos com punção e transdutores de pressão também. A ideia deles é basicamente a mesma em todos os tensiômetros, é deixar uma coluna d'água dentro de um sensor cilíndrico e que tem contato hidráulico com o solo por meio de uma porcelana, de uma cerâmica aqui na ponta. Então, o solo que está aqui em volta, ele vai exercer uma certa sucção nessa coluna d'água e vai entrar em equilíbrio com o material que está aqui dentro. E essa sucção ela pode ser sentida ou por um transdutor de pressão ou por um medidor de pressão. E como eles estariam em equilíbrio, a gente pode supor que esse valor também é o potencial hídrico do solo. Como a gente precisa dessa coluna d'água dentro dele, normalmente os tensiômetros eles são bem precisos, mas eles trabalham em solos mais úmidos. Então, quando acontece de um solo, por exemplo, secar muito, a gente pode precisar repor essa água que tá dentro do tensiômetro para que ele volte a funcionar. E só uma observação, tanto os tensiômetros quanto os sensores de capacitância que medem potencial hídrico, eles medem somente uma das componentes do potencial hídrico, que é o potencial mátrico. Eles não consideram todos os potenciais, por exemplo, osmótico, na contabilização do potencial hídrico. Então, agora passando para leituras que são diretamente na planta, a gente separou uma variável que a gente consegue acompanhar na planta e que pode dar dados interessantes sobre o status hídrico dela, que seria a condutância estomática. Então, as plantas elas possuem estômatos, que são minúsculas aberturas nos tecidos dela, principalmente nas folhas, e que a função desses estômatos é permitir a entrada de gás carbônico para a realização da fotossíntese. Então, normalmente elas estão mais presentes nas folhas, e por isso que a gente acaba utilizando equipamentos que a gente coloca na folha para fazer esse tipo de leitura. Então, a quantidade de estômatos ela é variável entre as plantas e até a mesma planta em diferentes ambientes. E também a posição dos estômatos varia muito. Então, tem plantas que possuem mais estômatos na face adaxial, tem plantas que já possuem, a maioria delas tem a maior parte dos estômatos na face abaxial, até para limitar a perda de água. E tem algumas que têm valores parecidos tanto em cima quanto embaixo da folha. A função dos estômatos é a realização dessas trocas gasosas para que a planta consiga fazer a fotossíntese e se desenvolver. Existe uma possibilidade de auxílio na manutenção da temperatura da planta, já que quando ela abre os estômatos para receber o gás carbônico, ela perde água em forma de vapor e é uma fonte, é uma porta de trocas muito importante. 90% do CO2 e vapor de água trocados entre a planta e o ambiente acontece por essas aberturas. E daí a planta, ela sempre tem esse dilema para resolver, assim, porque ela precisa abrir os estômatos para a entrada de gás carbônico e realização da fotossíntese, mas sempre que ela abre os estômatos, ela perde a água para o ambiente em forma de vapor. Então, é nisso que se baseia o monitoramento do status hídrico da planta com base em condutância estomática.
porque daí a planta ela tem esses estômatos, mas ela também tem alguns mecanismos que possibilitam ela fechar esses estômatos quando precisa, principalmente em momentos de falta de água, em momentos mais quentes, para diminuir a perda de água para o ambiente, principalmente se a água for um elemento limitador naquele ambiente. Então, existem equipamentos que medem essa condutância, essa atividade estomática da planta, que nos ajuda a perceber, por exemplo, se naquele momento a planta está fechando mais os seus estômatos ou abrindo. E se ela estiver fechando, se ela tiver com uma condutância estomática baixa, isso pode ser um sinal de estresse hídrico, de falta de água. Ela pode estar fechando ou por outras razões, mas também ela pode estar fechando porque está sentindo uma falta de água naquele momento e ela está tentando diminuir essa perda para o ambiente. Então, existem equipamentos que a gente mede diretamente na folha, como esse da foto, que é um equipamento que a gente prende um prendedor na folha e ele faz a leitura de condutância estomática. A gente pode fazer tanto na parte de baixo da folha quanto na parte de cima dela. Então, a ideia desses equipamentos é fechar aquela folha por um pequeno espaço de tempo, até porque se a gente fechar uma folha em um ambiente seco, um ambiente escuro, isso por si só já alteraria a atividade estomática, a questão de abertura ou fechamento dos estômatos já seria influenciado por isso. Então, a ideia é fazer uma leitura rápida para que a gente pegue realmente só o status da planta e não um efeito da nossa presença ali, do nosso manuseio da planta. E o que ele faz, ele coloca essa folha em um canal de difusão que tem 2 sensores de umidade. E a ideia, esse canal ele está totalmente seco por dentro. A ideia é que quando a gente coloca a folha aqui, os estômatos eles vão estar voltados para baixo aqui no canal e vai criar um gradiente de umidade relativa em um sensor que está mais próximo da folha e um sensor que está mais distante. Então, a gente conhecendo esse gradiente, conhecendo as distâncias deles e também a temperatura, que é medida nesses 2 pontos, a gente consegue determinar a condutância estomática daquela folha naquele momento. Só um exemplo prático aqui para ilustrar o funcionamento dos estômatos. Esse é um estudo do Dr. Mark Greenspan. Ele trabalha com videiras e a ideia dele era utilizar um porômetro, saber essa condutância estomática, para ter uma ideia do status hídrico das videiras dele. Então, ele mediria a abertura ou fechamento desses estômatos para saber se elas, naquele momento, estariam tentando diminuir a perda de água, por exemplo, por falta de água no ambiente. Então, o que ele percebeu é que, às vezes, analisar um padrão de comportamento da planta dele é mais valioso até do que ter valores absolutos, saber que a minha planta está com 100 milimols por metro quadrado segundo, por exemplo. Saber o valor absoluto, às vezes, não tinha tanto valor quanto saber o comportamento da planta dele mesmo. Então, o que ele fez foi criar uma escala que foi observada para a planta dele, no local dele. Então, ele determinou uma metodologia de fazer as leituras sempre dentro do mesmo horário, tentando utilizar as plantas as folhas no mesmo estágio de desenvolvimento, evitar a parte das nervuras, pegar só a parte da superfície das folhas mesmo. E também ele foi notando as condições climáticas ao redor, para ter um cenário mais preciso na hora de avaliar as leituras de condutância estomática. E a ideia era determinar níveis de estresse, de status hídrico da planta, baseado na condutância estomática. E depois, com isso, saber se ele precisava aplicar mais irrigação ou diminuir a irrigação, baseado nessa escala.
Então, aqui lembrando que foi uma escala criada para ele, em cima das observações das plantas dele, e ele determinou essa escala. Colocou os valores de milimol ao metro quadrado segundo, que é a unidade da condutância estomática, e determinou faixas nas quais ele foi considerando, essa faixa aqui, se eu fizer a leitura de condutância estomática e ele cair dentro dessa faixa, ela está numa fase de luxo, de muita disponibilidade de água. E assim foi até classificando o estresse hídrico das videiras dele em diferentes níveis de gravidade. E depois que ele criou essa escala, ele pôde utilizar as leituras de potencial hídrico para tomar decisões na parte da irrigação. Inclusive, às vezes, ele não queria perder água com excesso de irrigação, mas ele queria, em determinada fase da produção, colocar uma pressão por estresse hídrico naquela planta para alterar também a qualidade do produto dele. Então, feita essa análise, feita com essa escala em mãos, ele conseguiu tomar esse tipo de decisão. E só para finalizar aqui, existe uma possibilidade também de a gente analisar o ambiente ao redor das nossas plantas para saber principalmente o potencial de gasto de água, de consumo de água naquele local. Então aqui a gente entra no nosso conceito mais conhecido de evapotranspiração, que é a água que é evaporada da superfície, mais a água que é transpirada pelas plantas. Então seria toda essa perda de água naquele determinado local, seja por evaporação ou por transpiração das plantas. Existem algumas formas de se chegar nesse valor de evapotranspiração, consideram questões climáticas do local e dia do ano, e também o tipo de cultura que a gente tem naquele local e a fase em que essa cultura se encontra também. Mas normalmente quando a gente tem essas informações de local e da cultura, a gente com algumas estações meteorológicas, alguns sensores ambientais, a gente consegue calcular essa evapotranspiração, que seria o potencial de consumo de água naquele local. Então, se a gente sabe mais ou menos quanto que seria consumido de água naquele local por transpiração e pela transpiração das plantas, e principalmente se a gente tiver uma forma de monitorar também a entrada de água nesse local, com algum pluviômetro, algum medidor de irrigação, a gente consegue calcular o consumo de água e também tomar decisões com relação à entrada de irrigação, por exemplo, com base nisso. Então, normalmente, quando a gente tem algum medidor de condições climáticas naquele local, a gente já consegue ter uma ideia de consumo com base na evapotranspiração. Então, normalmente aqui os sensores eles ficam expostos no ambiente, porque eles estão medindo a umidade relativa do ar, temperatura mínima, máxima. Como eu mencionei também, a presença de um pluviômetro é legal porque daí não só a gente sabe qual seria o consumo com base na evapotranspiração, mas também eu sei se em determinado dia entrou água no sistema por uma chuva que deu, e isso também deve ser contabilizado na hora de tomar decisões sobre a irrigação, porque daí já é uma entrada que subtraiu daquele consumo potencial. Então, em resumo do nosso seminário de hoje, a ideia aqui era a gente tentar trazer algumas ferramentas, algumas possibilidades de saber o status hídrico da planta, mas sem necessariamente medir uma coisa ou outra. Como a planta ela está inserida num sistema e não tem como separar a planta do solo, a planta da atmosfera em que ela se encontra, existem formas diferentes de medir diferentes
objetos para a gente ter uma ideia sobre a disponibilidade de água para a planta. Então, não necessariamente eu preciso só medir a planta. Se eu quero saber se a planta está bem de água ou não, eu tenho que fazer alguma medição em cima dela. Mas, às vezes, eu posso utilizar sensores no solo para saber diretamente da fonte dela, porque é o local de onde ela vai tirar a água, para saber se eu tenho água ou não. Não necessariamente toda a água que está ali ela vai ser utilizada pela planta, mas já dá para ter uma ideia desse status hídrico. E também, às vezes, a gente analisando a própria atmosfera, até porque a planta está inserida naquela temperatura, naquela umidade relativa, a gente tem uma ideia também da demanda de água daquela planta naquele local. Então, essa era a ideia do seminário de hoje, trazer algumas informações sobre tecnologias presentes no mercado que podem ser utilizadas e que não são só diretamente na planta, mas em todo o sistema. Por fim, eu queria deixar aqui os nossos contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em algum de nossos canais de comunicação. Aqui a gente colocou todos eles, na verdade. Fiquem à vontade em verificar nosso material. A gente está sempre postando alguma coisa mais, né, alguma curiosidade na parte de física ambiental, alguma novidade. Então, fique à vontade em seguir as nossas redes sociais. E eu encerro aqui a minha apresentação. Agora, antes de passar para as perguntas e respostas, eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo e espero que tenha sido útil, que tenha trazido alguma informação diferente para vocês. Muito obrigado.